Oi, galerinha JB. Nós de novo, tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, ó, a aulinha de hoje, eu trouxe para vocês, como eu prometi, eu falei que ia trazer a questão da fuga do tema. Então, eu trouxe hoje para vocês essa questão da fuga do tema para a gente abordar logo sobre ela, tá? Essa ideia de fuga do tema vai entrar lá na competência 2, viu? Como eu falei para vocês, a gente vai abordar competência por competência, até entrar na cabecinha de vocês o que é que cada uma quer dizer, a importância de cada uma e como respeitar cada uma na hora de fazer a redação do Enem. Minhas calças estão caindo, meu povo. Tia tá magra. Tia emagreceu muito. Sofrimento da vida. As porradas da vida. Vamos lá, meu povo. Ó, como não fugir do tema? Essa ideia de fuga do tema, povo de Deus, privilegiados de Jesus Cristo, vai entrar lá na competência 2. A competência 2, dentro de seus critérios, tem uma coisa que ela fala que é o tangenciamento do tema. Tia, o que é tangenciar o tema? Quando você tangencia algo, é quando você vai se desviando, certo? Então, essa ideia de tangenciamento do tema é quando você desvia do foco do tema. Isso aconteceu, por exemplo, em 2009. O tema era sobre a formação, era o indivíduo frente à ética nacional. Aí um aluno fez a redação. Quando ele terminou a redação, ele pegou, no meio da redação, ele fez uma receita de miojo. Eu juro para você, pode pesquisar na internet, ele fez uma receita de miojo, né? E aí você vê isso, fuga total, né? Tá usando aí um gênero textual que não tem nada a ver dentro da redação. Isso acontece muito. 2015, por exemplo, foi um ano que teve um grande, enorme número de redações que tiveram o tema tangenciado. Por quê? O tema de 2015 era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que muitos alunos erraram, que tangenciaram? Trabalharam só violência contra a mulher ou violência na sociedade brasileira. Mas não se prenderam ao termo de comando, persistência da violência contra a mulher, tá? Então, o que isso quer dizer? Que não houve um entendimento do tema frente, palavra-chave e palavra de comando. Aquele negocinho que eu expliquei há 2 aulas atrás sobre entendimento do tema, entra nisso. Você converse com deu um de doido na prova mesmo e começa a traçar palavras sinônimas em relação ao tema, descobre quem é palavra-chave e quem é palavra de comando, converse com o tema, compreenda o que é que o tema está querendo de você. Gente, dá bem aqui um exemplozinho para vocês. Imagine que o tema, ele vem o seguinte, ó, como enfrentar, um exemplo, como enfrentar a cultura da imprudência devido ao uso de celular no trânsito brasileiro. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, gente. Vejam que é um tema tendencioso. Ó, como transformar a cultura da imprudência devido ao uso de celular, no trânsito brasileiro? É uma pergunta, mas veja que é uma pergunta tendenciosa. Ele não está dizendo perguntando se você acha que tem essa cultura de uso de celular ou não. Ele já está afirmando. Inclusive, ele quer que você mostre ideias de como isso ser modificado. Então, primeira coisa, minha tese aqui é tese PIS-problema. Professora, sendo a tese PIS-problema e eu colocar a tese de causa, eu vou perder ponto? Assim, quanto à questão da organização textual, você perde, tá? Porque é interessante que você entenda, você vá diretamente na vertente do tema, tá? Para que você não haja uma diferenciação. Por exemplo, se o tema é sobre sobrepeso, você não pode falar de obesidade. O tema não é obesidade. Obesidade é uma consequência do sobrepeso. Entendeu? Se o tema é fome, você não vai falar de desperdício de alimento. Desperdício de alimento aí é causa. Aliás, desperdício de alimento é causa.
tá? Se o tema é desperdício de alimento, fome é a consequência. Então, depende muito de como você entende o tema, tá? Então, vamos lá. Quando ele diz cultura da imprudência, então eu já penso aqui, ó, alguma coisa relaciona à lei, alguma coisa relaciona ao próprio motorista, certo? Que não respeita a lei. Aí ele traz, ó, meninos, ó, devido ao uso de celular. Eu vou falar da cadeirinha? Não. Eu vou falar do uso de álcool direção? Não. Eu tenho que falar de quê? Uso de celular. Ok? No trânsito, ó, não é em qualquer momento, é na hora que está dirigindo. Beleza? Então, compreenda o que, converse com o tema, entenda o tema, para você poder fazer a argumentação naquele mesmo sentido. Aí, observa, a fuga do tema, quando você foge, você pode, dependendo de como seja essa fuga, ou você pode perder ponto ou você pode zerar a redação. A gente não pode zerar a redação. Se você zerar a redação, você não vai poder nem se inscrever no SISU. Tá? Então, tenham esse cuidado de não fugirem ao tema. Se você fugir do tema, você vai zerar. Você não vai fazer nada, não vai adiantar nada você se inscrever no Enem, pedir taxa de isenção ou pagar a taxa, não vai adiantar nada. Beleza? Então, cuidado para não tangenciar, não errar. Vamos lá. A fuga do tema ocorre quando o aluno escreve sobre um assunto diferente daquele pedido pela banca. O tema é obesidade, você fala de sobrepeso. O tema é fome, você fala de pobreza. Tá? Então, você está fugindo ao tema, você não está preso à frase delimitadora, à proposta. Vamos lá, olha o tema do ano passado. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Quem era a palavra-chave? Doenças mentais e sociedade brasileira. Quem era a palavra de comando? Estigmas associados às doenças mentais, sociedade brasileira. Oxe, então quer dizer, professora, que nem toda palavra de comando é palavra-chave. Mas toda palavra-chave pode ser classificada como uma palavra de comando? Pode. Vice? Vamos lá. A frase delimitadora, aí o tema. Qual era a ideia do tema? Estigma, doenças mentais, sociedade. O assunto, doenças mentais. A ideia geral, do que era que o texto tinha que tratar, meu povo? Doenças mentais. Qual a delimitação do tema? Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Entender a diferença? Então, compreenda o que é que o tema está tratando, o que é que o tema está abordando, para que você possa fazer a argumentação naquele mesmo sentido. Ok? Vamos lá. Vamos lá. O assunto, doenças mentais. Aí aqui você, bonitinho, ó, o aluno escreve. Quando você escreve relacionado ao tema, check, ok. Quando você fala relacionado ao assunto, de uma maneira geral, você está tangenciando. Ah, então tangenciar é falar da ideia geral do tema. Isso. O tema ser sistema prisional é você falar de segurança pública. Entendeu? O tema ser feminicídio, você falar de violência contra a mulher. Isso é tangenciamento, porque você não está preso à frase delimitadora em si. Quando você fala de outro assunto totalmente aleatório, aí sim traz a ideia de fuga do tema, que nessa ideia de fuga do tema você pode até zerar a redação. Ok? Vamos lá. Tangenciamento. Como é que se dá a ideia de tangenciamento? Olha só. A extrapolação. Quando você extrapola o tema, extrapolar é falar demais. Então, quando é que eu extrapolo o tema? Quando eu abordo demais. Ocorre quando o aluno fala sobre mais assuntos do que foi pedido. É pedido lá um assunto específico e aí você vai emendando uma coisa na outra. Uma vez eu peguei uma redação, o aluno... Sentar bem aqui um pouquinho, vou falar com vocês. Uma vez eu peguei uma redação e aí a redação eu falei sobre maus tratos aos animais. Só que observa, eu coloquei o seguinte, inclusive eu vou dar esse teminha para vocês também, viu? Não agora, mas eu vou passar ele para vocês. Eu coloquei o tema o seguinte: o uso de animais em testes científicos no mercado de cosméticos no Brasil. O uso de animais em testes científicos, certo? No mercado, como cobaias para o mercado de cosméticos no Brasil.
Vejam, eu trouxe, tá, qual é o assunto? Animais. Qual é a delimitação do tema? Qual a delimitação do tema? O uso de animais em pesquisas científicas para o mercado de cosméticos no Brasil. Qual é a palavra de comando? Uso de animais, testes científicos, cobaias, mercado de cosméticos e Brasil. Aí o que aconteceu? O aluno trouxe para mim a redação falando todo de maus tratos aos animais. Ele falou de cachorro, ele falou de onça, ele falou dos animais silvestres, falou de gato. Menino, ele montou uma fazendinha completa, sabe? Eu já estava me sentindo, eu já estava cantando, né? Nós bebe, fuma, paira. Eu já estava me sentindo a fazendeira. Eu digo, ihu! Chama na bota, né? Porque ele misturou toda a intenção de animais, certo? Então, é interessante que você se limite muito ao que o tema está tratando. Eu não estou falando de você se prender a texto motivador, estou falando de você se prender ao tema, para você não fugir do tema, ok? Então, vamos lá. Extrapolar é quando você fala demais. Então, foi o que aconteceu com o aluno. Ele falou coisa demais, demais. E aí, acabou misturando muitas ideias. E, no final, essas ideias acabaram ficando muito vagas, muito soltas, muito amplas. Não havia uma delimitação específica, tá? Vamos lá. Desafios para a formação educacional dos surdos. Aqui foi o tema, ó, do Enem 2017. Então, o que eu posso ver como probleminha aqui no sentido de extrapolação? Falar sobre deficientes. O tema é a formação educacional dos surdos no Brasil. E aí eu trago deficientes de uma maneira geral. Isso é extrapolar o tema, porque eu não delimitei, eu trouxe uma ideia muito ampla, certo? Redução do tema. Quando é que eu reduzo? Reduzir é diminuir. Ou seja, ocorre quando o aluno reduz a discussão pedida no tema. Ou seja, no lugar de ele trabalhar sobre uma questão do tema, ele escolhe uma área específica e ele começa a trabalhar só sobre aquilo ali. Que, por exemplo, dentro dessa ideia de animais, seria, por exemplo, o aluno trazer só a questão do padrão de beleza, né? Ou só a questão do mercado de cosméticos e não trazer, por exemplo, o uso de cobaias, trazer uma intenção mais, assim, você se ligar realmente no que o tema quer de você, tá? Então, evitar tangenciar o tema é você se prender à ideia do tema e você não fugir, você respeitar aqueles critérios que ele está pedindo, que ele está exigindo, certo? A redução seria aqui, ó, por exemplo, nessa questão dos surdos, falar sobre o ensino remoto dos surdos. Então, eu não me ligaria aí, por exemplo, ao mercado de trabalho, eu só me ligaria aí na questão do ensino remoto. Então, eu estaria limitando demais o tema, certo? Então, cuidado com essas intenções quando vocês vão abordar as ideias dentro do texto, para que vocês não fujam da ideia do tema. E daí dê essa intenção de ideia muito ampla, ideia muito solta, ideia muito vaga, e aí você fuja do tema, ou você tangencie o tema, ou o corretor não sinta uma organização das ideias. A organização das ideias ela é fundamental para que haja uma compreensão completa e efetiva e perspicaz, né, qualitativa aí do tema de redação, da proposta e da abordagem do texto que vocês vão fazer. Tudo bem? Acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Por enquanto, acho que era só essa ideia. Lembrem, extrapolar é falar demais sobre o tema, de misturar muitos assuntos. Reduzir é eu me limitar, por exemplo, a apresentar 2 teses e falar só de uma. Eu estou reduzindo, tá? E fugir, falar de um tema totalmente aleatório. Falar de outro assunto. Eu também ter essa intenção de fuga e eu falar só do assunto do tema, eu estar tangenciando. Então, cuidado com essas 3 referenciazinhas aí, para que vocês não se percam na hora da produção da redação. É interessante ter todo o entendimento sobre o tema. Para mim entender o tema, evitar esse tangenciamento, ó, evitar o tangenciamento, o que é que eu vou fazer? Analisar o tema a partir da frase delimitadora
e apresentar, aliás, reconhecer as palavras-chave reconhecer as palavras-chave e palavras de comando, certo? E palavras de comando, e apresentar palavras sinônimas para essas palavras-chave de comando, porque aí vai ter uma variação das ideias e aí você ir fundamentando e articulando as ideias dentro do texto. Desculpem a baguncinha, mas é porque as ideias vão vindo, aí eu vou escrevendo quando eu penso que não. Tenho escrito demais, tenho escrevido demais, mas tudo que eu falo é importante para vocês, tá? Então, só se liguem nessas visões sobre a questão da frase delimitadora, quem é palavra-chave, quem é palavra de comando, qual é o assunto, qual é a delimitação do tema, qual é a problemática do tema, para você poder fazer o seu projeto de texto a partir disso, para daí você ter uma compreensão perspicaz, eficaz, né, favorável aí para a sua pontuação da proposta de redação. Tudo bem, galerinha? Gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Próxima aula a gente já tem um teminha, mais um teminha, belezinha? E aí eu aguardo vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula na marca da qualidade. Beijo, meus amores, tchau. Até a próxima.